E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Mr. Beta. No vídeo de hoje, vamos falar aí sobre o segredo para vocês terem um aquário plantado bonito, saudável, né? Com plantas belíssimas aí dentro dos seus aquários. Temos aqui alguns exemplares de aquários plantados, né? Alguns com o tempo foram melhorando, né? Com o nosso pouquinho de conhecimento, né? Eu não sou nenhum expert em aquário plantado, a gente tenta manter as plantas aí as mais bonitas possíveis, né? Mas vou trazer para vocês aqui um pouquinho, né? Falar um pouco dos macetes, os segredinhos que a gente faz aí para manter o nosso aquário plantado o mais bonito possível. E bom, o primeiro segredo não é assim grandes coisas, mas muita gente não sabe, que é a questão da TPA. Pois é, galera, aquário plantado, plantas numa forma geral, né, plantas aquáticas, gostam muito de TPA. Reparem muito bem quando vocês realizarem uma TPA nos seus plantados e depois que vocês colocarem uma água novinha ali, vocês vão ver que as plantas vão ficar mais bonitas, né? Vão até crescer melhor, vão ficar com a folhagem mais verdinha ou mais rosinha, roxinha, né? A depender da planta que for. Reparem muito bem nisso. Fiquem fazendo essa observação que vocês vão ver aí bons resultados. Então, frequência na TPA é muito importante para um aquário plantado, principalmente pela questão da saúde das plantas e também evitar algas, tá? Só tem que tomar cuidado, porque às vezes a água que vocês estão colocando da caixa d'água de vocês, que vem da companhia, está vindo com excesso de nutrientes. Isso já aconteceu muito aqui no Rio de Janeiro. Continua acontecendo com certa frequência, né? É para isso que nós temos uma filtragem antes de realizarmos a TPA. Ou seja, eu não pego a água direto da minha caixa d'água de forma alguma, porque já tive problema de perda de peixe e também explosões de algas. Pois é, excesso de nutrientes. Tem muito silicato, tem fosfato, tem nitrato. Já teve relatos aqui do Rio de Janeiro de ter vindo até com amônia na água, para vocês terem uma ideia. Então, eu faço uma filtragem, fica a dica para vocês, eu sempre falo disso aqui no canal, eu já fiz vídeos sobre isso, para quem não viu, tá no card acima, tá? Para vocês verem uma filtragem antes de colocar dentro do aquário. A água fica limpinha, muito boa mesmo, para vocês aí trabalharem da melhor forma possível. E assim, vocês evitam algas. Muitas pessoas me perguntam, Lincoln, como seus aquários quase não tem alga, né? Eu não vejo alga nos seus aquários. Com certeza dá alga. Todo aquário tem algas, galera. Mas as minhas são bem controladas por causa dessa questão. O segredo é sempre fazer limpeza na água antes de colocar dentro dos seus aquários, tá? Posso até fazer um novo vídeo, porque eu fiz um melhoramento na minha filtragem e posso trazer aqui para vocês verem como é que está atualmente. Está bem legal, inclusive, tá? Então, fica a dica para vocês que o segredo de uma boa planta, uma planta saudável, são TPAs mais frequentes e uma boa filtragem antes de ir para dentro dos aquários, para evitar o surto de algas, tá? Por causa da questão do excesso de nutrientes. E uma coisa também que melhorou muito os meus plantados com relação à fertilização, tá? Eu fraciono a fertilização agora. Por exemplo, vocês já estão cansados de saberem que eu utilizo base Flora nos meus plantados, até porque é o nosso parceiro aqui do canal. E, por exemplo, temos aqui o NPK, tá? Da base Flora. Esse NPK aqui, a dose recomendada pelo fabricante é de 5 ml para cada 100 litros de água semanalmente, né? Então, eu não faço dessa forma, tá? Eu percebi que fracionando essa dosagem eu consigo melhores resultados. Pelo menos comigo deu certo dessa forma, tá? Então, faço isso para vocês. Por exemplo, aquele aquário ali, da Ponto Amazônica. Ele tem aproximadamente 100 litros, então, teoricamente, teríamos que jogar 5 ml de NPK a cada semana. O que eu faço? Eu fraciono em 2 vezes. Ou seja, ao invés de 5 ml, eu coloco 2,5 ml
na segunda e 2,5 ml. Lá para quinta, sexta, mais ou menos, já fica legal e termino de colocar o restante. E com isso eu consigo bons resultados. Aí na segunda eu faço a TPA e já acrescento mais 2,5 ml. Isso me evita algas, né? Porque às vezes as plantas não conseguem absorver todo o nutriente que o fertilizante oferece, acaba ficando na água, e quando fica excesso de nutrientes na água, o que acontece? Surto de algas. Então, fica aí uma dica bem legal para vocês, fracionando, vocês aproveitam mais o fertilizante, vocês possuem o máximo de aproveitamento, as plantas conseguem absorver melhor os nutrientes do fertilizante e não fica sobrando na água, né? As plantas vão conseguir absorver. Vocês podem fracionar até mesmo em 3 vezes, se vocês quiserem, né? Por exemplo, um aquário que não tem tantas plantas assim. Vocês podem botar uma dosagem mínima ali, bem pouca, fracionar em 3, essa dosagem recomendada aqui. Então, fica aí uma dica bem interessante para vocês, tá? Comigo deu certo dessa forma. Eu não tive mais problemas com algas, principalmente com o NPK e com o ferro também. O ferro é danado para dar algas, né? Quem exagera no ferro vai ter problema, tá? Principalmente as algas petecas, que são danadas para se proliferarem com excesso de ferro na água. Então, fracionem e vocês depois contem aqui nos comentários o que vocês acharam de fracionar a fertilização. Só tem que anotar bonitinho para vocês não esquecerem, porque de fato é normal que a pessoa esqueça de fracionar, né? Esqueça o dia certo. Então, façam isso e vocês vão ver aí excelentes resultados, tá? E bom, uma dica também é o fotoperíodo, né? Que no caso são as luzes acesas. Tentem ser sempre rigorosos com relação à iluminação. Se o tempo de vocês é muito corrido, o que acontece, né, galera? Existem imprevistos, às vezes a gente passa um pouco da hora do trabalho, tem que fazer hora extra, ou tem um compromisso em outro lugar, um médico, ou o próprio lazer mesmo da pessoa. Às vezes ela esquece de controlar o tempo do aquário, passa do tempo e, conclusão, pode dar problema também de algas. Então tentem sempre controlar o fotoperíodo. Por exemplo, vocês podem trabalhar entre 6 a 8 horas diárias. Não precisa passar muito disso. Tem gente que trabalha com 10 horas, já veio até com 12 horas, não teve problemas. Porém, a TPA precisa ser mais frequente, tá? Porque senão pode dar problema de algas. Então, se vocês querem trabalhar com 10 a 12 horas com a iluminação ligada, preparem a TPA, porque vai precisar, tá? Agora, vocês podem trabalhar com 6 a 8 horas, mais ou menos, um tempo bacana, tranquilo, para justamente evitar que vocês tenham problemas, né? E as plantas vão fazer a fotossíntese delas ali tranquilamente e vocês vão ter excelentes resultados, tá bom? E eu recomendo que vocês estudem bastante sobre as plantas, tá? Por exemplo, vocês viram uma planta muito bacana numa loja de aquarismo, querem levar para casa? Beleza, mas dê uma olhadinha antes para ver se essa planta exige um substrato fértil, se é uma planta de fixação em algum tronco, uma rocha, se é uma planta de baixa demanda, alta demanda, para vocês não perderem a planta de bobeira, né, galera? Porque, convenhamos, existem plantas aí que têm um valor bem mais elevado, né? E a gente não quer perder as plantas, a gente quer ter um aquário bonito, com muitas plantas, né? Com tudo muito verdinho. Então, evitem, dê uma boa estudada antes, tá? Para a galera iniciante, eu recomendo sempre começar com as plantas de baixa demanda, né? A famosa low tech. Então, recomendo que vocês estudem bastante, deem uma olhada nas necessidades das plantas, porque, de fato, algumas não têm tanta necessidade assim, de um substrato fértil, um CO2 mesmo, né? Mas eu recomendo sempre colocar um CO2 aí de garrafada, por exemplo, para a galera que ainda não tem condições de comprar um cilindro, né, de CO2, faz aí um CO2 de garrafa, por exemplo, de ácido cítrico ou de fermento biológico, também funciona legal. Já vai dar alguma coisa ali para as plantas, né, e vocês vão ter ótimos resultados. Tem aquários que funcionam muito bem sem o CO2, obviamente, mas se vocês puderem oferecer um CO2 bacana, mesmo que seja caseiro, já é alguma coisa, já é um passo para vocês terem bastante sucesso no aquário plantado, tá bom?
Mas aqui, por exemplo, tem muitos aquários meus que, de fato, não tem CO2, não tem nada disso, e estão indo perfeitamente bem, graças a Deus, né? Mas quando eu posso, eu vou lá, faço CO2 caseiro para alguns dos aquários aqui, um pouquinho mais exigente, né? Para poder manter as plantas com uma saúde boa, bonitas e tudo mais. E recomendo que vocês façam a mesma coisa para vocês terem ótimos resultados e não se frustrarem com a perda do plantado de vocês, porque de fato é muito frustrante quando a gente começa a ver a planta definhando, né, pessoal? Então, façam por onde, tenham uma dedicaçãozinha, deem uma boa estudada e bastante conteúdo aqui no canal focado no plantado. Dê uma maratonada, façam um Betaflix aqui no canal que vocês vão ficar aí um pouquinho mais experientes, tá bom? Então, como eu falei, eu não sou um expert no plantado, mas eu tento passar para vocês um pouquinho do meu conhecimento. Eu não sou um aquapaisagista, eu estou longe de ser um, mas eu tento manter a saúde em dia das minhas plantinhas da melhor forma possível, tá bom? Então, tentem seguir essas recomendações que eu passei para vocês, que com toda certeza vocês vão melhorar bastante nos seus plantados, tá bom? Se gostaram desse vídeo, por favor, deixe o like de vocês, que ajuda demais no crescimento do canal, tá? Estamos próximo aí dos 50 mil inscritos. Muito obrigado, me ajudem aí a gente bater essa meta, que é um número muito expressivo, né? Principalmente para o segmento do aquarismo. Então, por favor, deem essa ajuda aí e agradeço de coração a todos vocês. Valeu? Então é isso, meus amigos e amigas. Um forte abraço a todos e até a próxima.